Olá, boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Universitária FM e pelas redes sociais do IFCE, pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a jornalista Manuela Nobre e recebo aqui no diálogo de hoje os professores Wendel Rodrigues, do campus de Fortaleza, e o professor Rodrigo Costa, do campus de Paracuru. O professor Wendel é doutor em engenharia pela Universidade de Lilium, tem mestrado na área da computação e é graduado em engenharia elétrica. Foi também ex-aluno do Cefet, né, hoje IFCE, no curso técnico em informática. Já o professor Rodrigo tem mestrado e doutorado na área da engenharia elétrica, engenharia de teleinformática, pela Universidade Federal do Ceará, onde também cursou a graduação, né, em engenharia elétrica. É ex-aluno também da casa, fez aqui conosco, né, graduação em mecatrônica. E hoje a gente recebe esses dois especialistas, né, unindo conhecimento de dois camping aqui com a gente no IFCE no ar e nas nossas redes sociais, para falar de um golpe que tem crescido bastante aqui nessa pandemia, né, porque a gente começou a usar mais a internet, tá todo mundo mais online, às vezes aprendendo a usar pela primeira vez. Infelizmente, os golpes virtuais tem aumentado bastante, tanto é que a gente tem recebido muita demanda da imprensa, né, para os nossos especialistas falarem sobre o assunto, e a gente não podia deixar esse tema de fora dos nossos próprios meios de comunicação aqui do IFCE no ar, na Rádio Universitária FM. Então, eu queria começar para a gente situar esse assunto. Quais são os crimes que cresceram mais, né, esses golpes virtuais? Onde é que a gente tem sofrido mais? Onde é que tem mais fragilidade para a gente que está o tempo todo agora conectado na web? Posso começar, então, Rodrigo? Vou começar aqui, você pode fazer um comentário. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Manuela, boa tarde, Rodrigo. Uma coisa que você falou é bem verdade, o fato das pessoas estarem mais em casa, fazendo compras pela internet, fazendo e-commerce, né, adquirindo produtos, até produtos do dia a dia, supermercado, então deixa mais vulnerável aquela pessoa que acessar um serviço que não é realmente um serviço idôneo, um serviço que esteja realmente oferecendo um serviço seguro, né, uma venda segura. Então, com certeza, os casos aumentaram consideravelmente nesse último período, agora no período da pandemia, justamente porque as pessoas estão acessando mais, fazendo compras pela internet de forma muito mais incisiva, e isso, com certeza, atrai aí os golpistas para tentar aplicar algum golpe. E complementando, Wendel, complementando aqui, né, primeiramente queria agradecer o convite, né, e desejar boa tarde a todos, tá? E uma outra coisa também que a gente pode complementar é que a TI empresarial, ela tem uma evoluída de 50 anos em 5 meses durante essa pandemia, né, com o trabalho de home office, né, acabou fazendo com que a gente migrasse muitos serviços, né, também fazendo com que alguns profissionais possam estar mais sujeitos a serem vítimas de algumas tentativas de golpes. E aí, o que a gente tem de mais comum, né? Eu acho que todo mundo conhece, ou já, infelizmente, às vezes já passou por essa experiência, né? O WhatsApp está na mão de todo mundo, né? Quase substituindo o e-mail. Eu acho que é o aplicativo que a gente mais utiliza, a rede social que a gente mais utiliza, e também é um meio muito comum dos golpes, né? Eu tenho visto, né? Queria que vocês compartilhassem comigo, se encontram outras experiências, 2 golpes mais comuns. Um é a clonagem do próprio WhatsApp. Eu queria que vocês explicassem como é que isso funciona. E, às vezes, uma pessoa se passando por outra, né? A gente teve até uma das professoras lá no mestrado que, infelizmente, não era o número dela, mas usaram a foto dela e entraram em contato com a família. São 2 golpes utilizando o WhatsApp, que é uma das nossas principais ferramentas de comunicação. Eu queria que vocês comentassem sobre ele e como é que a gente pode se prevenir também. Bom, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Recentemente, minha irmã foi vítima de um golpe e eu tinha conversado com uma semana antes com ela justamente sobre isso, que ela tivesse atenção a esse tipo de mensagem que, às vezes, são muito interessantes. No caso dela, especificamente, Manuela, foi um hotel que ela estava em busca e achou uma promoção maravilhosa e preencheu lá um dado, foi até no Instagram que ela fez isso, então ela me preencheu e logo se ligaram para ela, você acabou aqui ganhando uma promoção, porque você entrou no nosso serviço,
Bom, pediram aquele famoso código que o WhatsApp envia para a pessoa. E ela acreditou piamente que era o próprio hotel que estava fazendo isso. Na verdade, ela estava informando justamente o que ela não deveria informar para o golpista, que é o código da dupla verificação que o WhatsApp faz, que permite a pessoa fazer uma clonagem, uma cópia do WhatsApp para o celular do golpista, né? E a partir daquele momento, o golpista passa a ser aquela pessoa. É diferente um pouquinho desse que você falou, que esse que você falou agora há pouco é até mais brando, porque a pessoa copiou a foto, mas mesmo assim engana muita gente, né? Engana as pessoas que no dia a dia está conversando lá com um parente, com um amigo, e não desconfia que não é ele, né? Acaba que ele conhece algumas palavras, usa umas palavras que o amigo poderia usar, então acaba que realmente pode enganar. Então, todo mundo está sujeito, isso não é de hoje, vem sempre acontecendo. O que acontece é que eles estão um passo à frente, eles sempre estão pensando na nova técnica de fazer o golpe. Não é isso mesmo, Rodrigo? Isso, né? No caso, tem muitos golpes que o pessoal finge ser de operadora de telefone, né? Operadora de cartão de crédito, que aí diz que está fazendo a manutenção na linha e que precisa de que você confirme um código que você vai receber agora por SMS, né? Aí a pessoa dá o código de autenticação, né? E aí uma forma de resolver isso seria a autenticação em 2 fatores, né? Que você tem uma senha única pessoal que você, além desse código que é enviado, você vai ter que digitar, né? Por exemplo, o meu WhatsApp, de tempos em tempos, ele fica me pedindo essa senha, né, para poder confirmar que sou eu que estou utilizando, né? Um colega meu, por exemplo, né, ele foi vítima dessa clonagem, né? Acho que foi no meio do ano passado. Aí ele começou a falar comigo, né? Rodrigo, eu estou precisando aqui para fazer um pagamento e eu estou longe aqui do computador, eu perdi o cartão, alguma coisa assim, né? E aí ele me disse, quanto é que é? Não, é R$ 1.000. Eu digo, cara, R$ 1.000. Aí a gente vai começando a conversar com a pessoa, e aí pega informação, pega uma conta, né, que é de uma outra pessoa, de um terceiro. E aí tem gente que acaba caindo, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado para realmente ter a certeza da identidade da pessoa, né? Então, se por acaso uma pessoa ligar, pegar o WhatsApp, mandar uma mensagem para você, você poderia, por exemplo, ligar para a esposa do seu amigo, né? Tentar fazer alguma forma de confirmação para saber e verificar a identidade, né? E além disso, ainda tem os outros golpes, né, que a gente vê muito, que são os phishings e os anúncios falsos, né? Que acabam fazendo com que a pessoa dê informação sensível, né, seja uma senha, né, ou até mesmo os dados do cartão de crédito, né, para um golpista, né? E esse é já o nosso próximo tópico, né? E eu queria alertar aqui o pessoal que, assim, às vezes ligue para a pessoa, porque eu passei recentemente, eles também se passam muito pelos profissionais de saúde, as pessoas que têm grandes seguidores nas redes sociais. Então, eu passei recentemente por isso, né? O contato se passando por um médico que me acompanha. E aí, às vezes, você precisa, né? Às vezes, ligar para a pessoa, para o consultório, às vezes precisa falar com os outros. A gente está tão acostumado a estar ali no WhatsApp e esquece que a gente pode ligar e conversar com uma outra pessoa, né? Escutar a voz dela e a gente verificar realmente que está conversando com aquela pessoa. E aí, professor Rodrigo, eu queria agora começar com você por esse seu último tópico, né? Como é que a gente identifica se um anúncio é falso? Tem como a gente saber que a gente está ali, às vezes, o tempo todo passando tão desatenciosamente, como a irmã do professor Wendel, no Instagram, né? E de repente a gente clica em alguma coisa que não deveria, né? Como é o nome do golpe que o senhor explicou, que isso se caracteriza? Ele se chama phishing, né? O termo técnico para esse tipo de ataque é phishing, né? Que é pescaria, né? Ele vai pescar a informação sensível da pessoa, né? A pessoa, né, se sente atraída por um anúncio, né? Por exemplo, uma cafeteira de R$ 99, uma cafeteira expresso de R$ 99. Para a gente que é da área de TI, brincar com café é praticamente um crime hediondo, né? E aí, no caso, né, você olha para esse anúncio, aí tem lá, compra a cafeteira, frete grátis, R$ 99. E você sabe que o preço de mercado de uma cafeteira expresso é em torno de R$300 a R$400. Você já tem que acender a sua luzinha amarela, né, para você começar a ter essa percepção que é uma promoção muito vantajosa para ser realmente verdade, né? Um ar-condicionado inverter que em média custa R$2.000 está por R$900, né? Então, isso aí, no caso, né, o Facebook é uma ferramenta que hoje em dia a pessoa cria uma conta hoje, abre uma fanpage hoje, já divulga, né, um anúncio falso, faz a parte da promoção, né, paga por esse serviço e acaba fazendo que ele alcance, por exemplo,
20 mil pessoas com um investimento de R$18. Né? Então, é um investimento pequeno, né? E que uma falta de cuidado da plataforma, diga-se de passagem, né? Pelo menos é isso que eu acho, que porque deveria ter pelo menos um período de carência para a pessoa mandar um anúncio desse, mas tem contas que foram recém-criadas, né? Tem 2 dias, e aí o pessoal acaba caindo num golpe desse tipo, né? É uma oferta muito vantajosa, acaba clicando, né? Seja por curiosidade ou por uma sensação de obtenção de vantagem. E eles se aproveitam muito disso, né, professor? Às vezes no apelo emocional, às vezes da curiosidade da pessoa, né? A gente deve desconfiar dessas promoções assim muito exacerbadas, né? E também a gente teve muito golpe associado para tentar buscar os dados com auxílio emergencial, às vezes assim, né? É um pessoal muito criativo, né? Eles estão o tempo todo, né? Buscando maneiras de coletar esses dados dos usuários. Bom, eu posso comentar um pouquinho também. Você acabou perguntando como é que a gente pode desconfiar. Eu acho que a desconfiança ela deve existir o tempo todo, principalmente se ela for muito vantajosa, né? Se aquela promoção é muito vantajosa. Claro que há outros meios, e aí eu indico que se a pessoa não é especialista na área de TI ou não é muito usuário da internet, que ela pergunte àquele parente que é o parente que mexe com informática, que mexe com internet, então ele pode dar uma ajuda nisso. Se está desconfiando, desconfie. E aí, por exemplo, existem sites como o Reclame Aqui, que você coloca lá o nome da loja, o nome da empresa, e vê se ela é idônea realmente, né? Vê se ela não tem muitas reclamações, vê se algo... O simples fato de colocar no Google já poderia garantir essa verificação se a empresa realmente existe e se ela é real o que ela está fazendo. Outra coisa que a gente precisa alertar as pessoas é sobre SMS e e-mails, né? Eu mesma recebi na pandemia alguns SMS de bancos que eu não sou cliente, né? Então, pedindo renovação de senha e cobranças de operadoras de telefonia de internet que eu nunca fui cliente, né? Se eu tivesse clicado, talvez ali naqueles dados, eu poderia ter exposto meus dados. O que mais que as pessoas têm que se alertar? Como é que você reconhece se o SMS é falso, se o e-mail é falso? Tem como se prevenir? Bom, nesse caso aí, vou até relembrar aqui o caso da minha irmã, que ela acabou clicando numa opção do Instagram. Ela mesma, depois, ela voltou no Instagram e foi olhar o hotel, e o hotel tinha cerca de 1 seguidor, ou seja, ele não tinha nem seguidores, era realmente uma empresa que foi criada, como o Rodrigo agora comentou, né? Ela acabou de ser criada, já lançou o golpe e já estava pegando pessoas no golpe. Então, se ela tivesse tido a atenção de olhar quantos seguidores já existiam, porque se tem realmente só 1 ou 2 seguidores, provavelmente aquilo ali não é uma empresa real, não é uma empresa que exista, porque mesmo a pior empresa, ela teria ali pelo menos seus 100 seguidores, seus 200 seguidores. Então, é bom verificar. No caso do SMS, é um pouco mais complexo, mas sempre é possível você fazer a volta, né? Se houve uma promoção de uma empresa X, procure no Google a empresa X e verifique se ela realmente está fazendo a promoção, ligue para a empresa, vocês estão com essa promoção hoje, e aí você tira a dúvida se você não está caindo ou não no golpe. Professor Rodrigo. Outra coisa que também pode ajudar também, Wendel, é você consultar o número que a pessoa está ligando, né? Por exemplo, se você botar o número do remetente desse SMS, e aí você vê que, por exemplo, não tem nada a ver com a empresa, né? Você não consegue rastrear. Aí você acaba, por exemplo, começando a se preocupar, né? Assim, a não acreditar, né? E além disso, assim, a gente recomenda que a gente não clique nesses links, né? Porque cair num site que vai fazer o resgate da informação é o mínimo, né? Porque, por exemplo, a gente tem malwares, né, que são vírus, né, e que o pessoal cria de propósito, né? Então você clica nesse link, ele vai para um site, pega um executável e começa a rodar o executável, né? Fazendo com que, por exemplo, você possa ter o seu celular comprometido, né? Então a gente geralmente recomenda, olha, não clique no link, faça que nem o professor Wendel disse, faça o processo reverso, tente lá acessar o Google, fazer a busca do site para poder verificar se é realmente uma promoção idônea ou não. Muitas vezes, só clicar no link, professor Rodrigo, já instala o malware, o vírus, e a gente já compromete a segurança do celular, do notebook, por exemplo? Tem tipo de atacante, tem tipo de ataque que causa isso, né? É um risco, né? E às vezes o pessoal configura uma liberação de segurança no celular, aí acaba com mais uma porta, né? Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Eu, por exemplo, sempre que recebo
um link desse, por exemplo, uma oferta de vaga, né? Aconteceu com um aluno meu. Ele pegou uma oferta de uma empresa de aluguel de carros, né? E aí recebeu um SMS desse tipo. Me passou. Aí quando me passou, eu olhei usei técnicas seguras para verificar a fonte, aí vi que era um site falso. Aí acabei dizendo, olha, não acredite não mande seu currículo lá não, porque o cara pode estar querendo pegar o seu currículo para aplicar um golpe fingindo que é você. E aí são muitos cuidados que a gente tem que ter, infelizmente, né? Eles cercam por todos os lados. Professor, e também professores, né? A gente acaba usando muitos aplicativos, muito celular, que é um computador, né? Às vezes a gente não tem os mesmos cuidados de segurança com o celular, que às vezes a gente já tem uma preocupação maior com o computador. E a gente começou a usar muito essas tecnologias. Hoje a gente está gravando essa entrevista, cada um na sua casa, ainda por conta do cenário de pandemia que a gente está. Muitas pessoas passaram a usar videoconferências e nunca usaram isso antes, né? E a gente acabou também tendo alguns aplicativos, né, que simulavam golpes com as videoconferências. A gente teve alguns problemas de segurança em algumas empresas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse cenário. Bom, eu posso falar um pouquinho a respeito da questão dos aplicativos especificamente, porque há uma tendência em baixar novos aplicativos de videoconferência, e o que eu alerto é que esses aplicativos nunca devem ser baixados a partir de sites não reconhecidos, né? Por exemplo, no caso do Android e do iOS, eles têm repositórios próprios, né? O próprio Android, o próprio Google define já o repositório. Então, quando você for baixar um aplicativo ou instalar um aplicativo, que você instale de fontes oficiais, que aí você tem certeza que pelo menos já houve um certo filtro para aquele aplicativo não ser um aplicativo de ordem de golpe, né? Então, além disso, outros cuidados com o telefone por exemplo, redes que você acessa, né? Você está no shopping, vai acessar uma rede Wi-Fi, vê lá disponível uma rede simplesmente chamada internet grátis ou Wi-Fi grátis, e aí você se encanta, Wi-Fi grátis, por que não, né? Vou lá conectar e vou começar a acessar a minha internet, acesso o banco, acesso o meu Facebook, acesso o Instagram. Então, naquele momento, você não tem ciência se aquela internet grátis não foi oferecida por um golpista que está ali na praça de alimentação e oferecendo uma internet falsa, que não é do shopping, né? Então, não é algo idôneo. Então, você tem que ter realmente cuidado com a forma como você acessa, com o que você instala no seu celular, porque, como foi dito no começo, os golpistas eles estão sempre um passo à frente, eles pensam antes da gente com relação a golpe. Então, tem que ter sempre esse desconfiômetro muito acurado aí. Professor Rodrigo, eu queria que o senhor já emendasse sua resposta, falando um pouquinho daquele cadeadozinho de segurança que a gente vê no navegador do site. Isso é sinônimo de segurança? A gente pode se tranquilizar se tiver aquele cadeado lá? Complementando aqui o que o Wendel estava falando, né, também tem outro tipo de aplicação que o pessoal gosta muito de usar, que são as VPNs gratuitas, né? E no caso, assim, né, da mesma forma que uma rede sem fio falsa, né, que a gente chama tecnicamente de Evil Twin, né, o gêmeo do mal, né, as VPN também, ela tem o mesmo risco de um Evil Twin, né, que é o quê? Você entra numa rede desconhecida. Se teu celular tem um modelo, por exemplo, um pouco antigo, ele pode ter alguma vulnerabilidade que faça com que o atacante, né, com a ameaça, consiga, por exemplo, obter acesso às suas fotos, né. E aí, aquela história, né, a gente vai começando a ter muitos riscos, né. Em relação aos sites, né, uma das coisas que o pessoal pensa muito gerou até um mito na internet, né, que ter o cadeadinho é sinônimo de segurança. Isso não é verdade, né? A gente vê hoje em dia que os atacantes, né, os golpistas, eles estão cada vez mais preparados, né, com mais recursos, né? E aí, por exemplo, o site da cafeteira, a oferta imperdível da cafeteira, ele tinha um site com HTTPS perfeito, muito bem elaborado, muito parecido com o site oficial da máquina de café expresso. E aí, por exemplo, se você chegasse lá, olhasse para o cadeadinho, poderia lhe dar uma falsa sensação de segurança, fazendo com que você passasse essas informações, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, né, o cadeadinho ele serve para garantir que você vai mandar algo sigiloso, né, que não seria suas informações, para o destinatário. Só que, no caso, o cadeadinho ele tem um recurso, né, que é o quê? Que é a prova de identidade. Né, e que o teu navegador, quando ele aceita a identidade, né, por exemplo, se o professor Wendel ele me indicar uma pessoa, eu vou confiar no Wendel, né? Então, assim, tem alguns sites que geram certificados gratuitos. Então, por exemplo, muitos golpistas usam esses sites gratuitos,
né, fazendo com que o teu navegador acredite no emissor gratuito e acaba sendo um site falso, né? Então, aí eu, por exemplo, até mesmo eu fico muito preocupado na hora de fazer uma interação, né? Então eu olho o detalhe do certificado e eu olho um dado chamado emitido para. Eu vou no cadeadinho, clico em certificado e aí eu vejo emitido para. Então, quando eu vejo esse emitido para e esse emitido para bate com o nome do site, eu começo a acreditar. Mas se for, por exemplo, ele foi emitido para uma outra empresa, né, uma empresa de terceiros. Aí você, por exemplo, vou fazer uma compra na Americanas e o certificado não foi emitido para as Americanas. Então, não dá para acreditar. Então, dá para você ver que ele é falso, né? Porque é uma coisa que acontece. No computador, a gente consegue ver o link completo. No celular, não. Você só vê o cadeadinho. Então, você tem que tomar muito cuidado com o link completo para que você possa ter a certeza que não está entrando no site errado. Então, do mesmo jeito do outro golpe. Viu o anúncio? Vai lá no site, vai no busca-pé da vida, coloca o nome do produto e vê o preço real, né? Para poder ver se realmente é um site real ou não. E o nosso tempo da entrevista está chegando no fim. Eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais, mas quero deixar uma última pergunta aqui para vocês me ajudarem a gente conscientizar quem está em casa, quais são as dicas, o que a gente não pode faltar nesse cuidado, né, na nossa vida digital. Bom, eu vou começar então, Rodrigo. Na verdade, o que eu deixo de conselho é que desconfie. Acho que a desconfiança é sempre útil nesse mundo digital. Infelizmente, não era para ser assim, mas infelizmente sim, porque a gente está sujeito a esse tipo de situação. Além disso, tomar os cuidados necessários. Por exemplo, foi comentada aqui a história da autenticação de duplo fator, né, de dupla verificação, que são coisas que você pode configurar já agora no seu celular e no seu WhatsApp. Muitos esquecem de fazer isso, porque uma configuração não é padrão, você tem que fazer essa configuração. Se tem dúvidas, a gente não vai ensinar aqui como fazer, mas tem vários tutoriais na internet que explicam como fazer. E se caso você... ensinam. Isso. E se caso você cair em algum golpe, né, perceber que houve um golpe, tem também um monte de tutorial na internet dizendo o que fazer, né? Desde o BO, que talvez seja necessário, até que procedimento se deve fazer junto ao WhatsApp ou junto a outro serviço que você eventualmente sofreu algum golpe, para poder voltar à sua vida normal, né, sem um golpe. Professor Rodrigo? Uma outra dica também que a gente pode dar, né, são duas, né, que eu posso recomendar. A primeira é manter sempre o celular atualizado, né? Manter o sistema operacional sempre atualizado, os aplicativos atualizados, para que a gente possa ter o mínimo de vulnerabilidade no nosso sistema, né? E aí outra coisa também que eu gosto de recomendar é o seguinte: na hora de fazer uma compra, a gente deve evitar de colocar os dados de um cartão de crédito real, né? A gente tem a possibilidade de criar cartões virtuais para uma única transação. Então, por exemplo, e outra coisa, sempre quando eu vou fazer um acesso de um site que eu não conheço, né? Por exemplo, fiz até uma compra recentemente que eu não estava muito acreditando se era realmente do site ou não, né? Mas aí eu fui fazer o teste, eu testei com um valor pequeno. Aí, se eu fiz com valor pequeno, com um cartão virtual eletrônico, com uma transação apenas, o prejuízo ia ser pequeno, né, na hora de um golpe desse tipo. Ao invés de, por exemplo, aconteceu o caso que passou numa jornal ontem, né, que o cara comprou litros e litros de álcool gel no início da pandemia e não recebeu, né? Então, acaba, né, aquela história, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que ter essa atenção, né, se estar sempre atento. E aí também, assim, né, na hora de fazer algum teste, né, antes, primeiro, consultar algumas pessoas que entendem um pouco mais do que a gente, verificar o destinatário e também, assim, não tentar fazer uma transação muito grande no próprio cartão real da pessoa, né? Porque o pessoal vende os dados do cartão de crédito para outras pessoas, né? E eu agradeço a participação de vocês dois, professor Wendel, professor Rodrigo, e matando um pouquinho a saudade do IFCE no ar aqui hoje, né? Lembrando que a Rádio Universitária fez aniversário semana passada, 39 anos, nossos parabéns a toda a equipe da Universitária FM, e o IFCE no ar volta na próxima quinta-feira, às 14h. Até lá!